3. Oportunidade de estarmos juntos e podermos juntos adorarmos ao Senhor e exaltá-lo por meio dos louvores. Quero convidar você e a sua família a se unir conosco nesse tempo de adoração, de celebração e de edificação na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Salmo de número 139. E nós vamos ler até o versículo de número 12.
Salmo 139, do versículo 1 ao versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Oremos. Querido Deus, te damos graças por mais essa linda oportunidade. Podemos te adorar, Senhor, podemos exaltar o teu nome por meio dos louvores, podemos ler a tua palavra e sermos edificados por ela. Senhor, que diremos diante de tão grande benefício? Só podemos dizer obrigado, Senhor. Que nesse tempo de adoração, de celebração, o teu Espírito tenha plena liberdade de trabalhar no coração de cada um de nós, santificando a nossa adoração e nos levando cada vez mais profundo na nossa comunhão contigo, a fim de que possamos viver a plenitude do teu amor, e cheios da plenitude do teu amor, possamos honrar o Senhor diante dos homens. Recebe a nossa adoração, Senhor, é o que nós pedimos, consagrando este culto ao Senhor, orando em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos, vamos juntos, vamos celebrar aquele que é a razão da nossa existência, aquele que é o Senhor de nossas vidas, o Senhor de toda a nossa provisão. Vamos adorar o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui.
Deus nos dê sempre alegria e o prazer de estar na casa do Senhor. E o interessante é aquilo que nós às vezes costumamos dizer que são santas coincidências, é que hoje eu quero meditar com você exatamente no Salmo de número 84. Glória a Deus. Salmo 84, que fala desse prazer, dessa alegria de estar na casa do Senhor. E eu quero exatamente meditar um pouco com você nessa alegria e nas razões porque nós devemos nos alegrar. Portanto, como eu já mencionei, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 84, e nós vamos ler e vamos caminhar, Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e depois nós vamos caminhar nesse salmo até o fim. É um salmo pequeno, não é um salmo longo, apenas 12 versículos, e nós vamos caminhar neste salmo, tirando dele as lições que Deus tem para nós nesses dias. A palavra do Senhor diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Meus queridos irmãos, amigos, todos aqueles que nos ouvem, é extremamente importante e necessário, eu diria, que tenhamos prazer na adoração ao Senhor. Eu gostaria de convidar você a ampliar a compreensão desse texto, e quando eu digo ampliar é porque muitas vezes, quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensa da alegria que devemos ter em estar na casa do Senhor. O salmista, lá no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É verdade, querido, que a mensagem deste salmo também se refere a essa alegria que temos em estar na casa do Senhor. Claro que lá no Salmo 122, como aqui no 84, o salmista também está se referindo a estar no templo, porque nos dias do salmista, os dois salmistas, aqui este salmo, ele é um salmo de Asaf, e o Salmo 122 é um salmo, deixa eu só confirmar aqui, me surge uma, não quero aqui dar a autoria do salmo sem responsabilidade, mas o Salmo 122 é um salmo de Davi, eu tinha essa compreensão de que era de Davi, mas surgiu uma dúvida, e na dúvida vamos ao texto para podermos entender melhor. Então aqui o salmista tem a sua expressão voltada para o templo, porque naqueles dias o templo era o lugar de adoração. Até por isso que a mulher samaritana, naquele diálogo com Jesus, ele diz: olha, nossos pais sempre adoraram a Deus aqui nesse monte, se referindo ao monte de Jacó, onde Jacó havia, era a herança deles, daqueles judeus que agora eram considerados samaritanos, judeus misturados, e ela diz: olha, e vocês dizem que é no templo que deve adorar, Era essa a referência. Então o salmista está dizendo: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira pelos atos do Senhor. É claro que há uma alegria, deve haver uma alegria muito grande ao termos a oportunidade de chegar à casa do Senhor, porque ali nós encontramos os nossos irmãos, ali nós temos comunhão com irmãos que às vezes passamos a semana inteira sem ver, às vezes sem nenhum contato, e é claro que esse é um momento congregacional muito importante para a nossa edificação. Também, por meio da comunhão, nós expressamos a nossa adoração ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós devemos viver em comunhão. Portanto, são atos
por intermédio dos quais nós demonstramos a nossa alegria de obedecer o Senhor, estar na igreja, estar na comunhão dos irmãos, sermos edificados pela palavra, expressar a nossa gratidão através do louvor. Tudo isso é maravilhoso. Mas na verdade eu quero ampliar essa compreensão no sentido de entender aqui os atos do Senhor como uma vida de comunhão com Deus, porque nem sempre nós podemos estar na igreja, por qualquer razão, nós podemos não estar na igreja, às vezes nem nos dias de culto, por alguma razão, às vezes somos impedidos de estar, mas nunca devemos deixar-nos ser impedidos de estar em comunhão com Deus, em espírito e em verdade, como nós acabamos de cantar, porque assim a palavra de Deus nos convida a estar em comunhão permanente com o Senhor. Amém. Então, quero convidar você a entender que os átrios do Senhor, na verdade, no nosso coração está estabelecido o altar de Deus, os átrios do Senhor, porque Deus habita em nós, e a nossa alegria é poder saber que Deus está em nós, e nós podemos viver em constante adoração. Glória a Deus. E aqui nós vamos caminhar no Salmo, para contemplar as expressões do salmista, de profunda alegria, e também do porquê ele pode ter essa alegria. Ele começa dizendo, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Amáveis, algo agradável. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa que ela tem civilidade, respeito, educação, um trato fino, nós chamamos de uma pessoa amável, uma pessoa que usa todos os meios possíveis para tornar a convivência, a comunhão, o contato com as pessoas de uma maneira agradável. É uma pessoa amável. O salmista está dizendo que estar nos atos do Senhor, os atos do Senhor, melhor dizendo, é um lugar agradável, é um lugar onde ele pode viver com alegria. E sabe, amados irmãos, quem faz um lugar agradável, antes de qualquer outro, somos nós mesmos. Você pode dizer para mim, pastor, mas às vezes, por mais que a gente se esforce, não é possível. Eu quero concordar com você, eu vou concordar com você, mas devemos fazer tudo que está no nosso alcance, para que o lugar seja agradável e nunca seja desagradável por causa de nós mesmos. Amém. E o salmista diz que todas as condições são favoráveis para se sentir bem nos atos do Senhor. Isso é tanto verdade na expressão do salmista, que o versículo de número 12 ele diz, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. A minha alma desfalece, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Querido, o salmista está tentando encontrar a palavra para expressar um desejo de estar e a alegria de vivenciar através dessas expressões. Suspirar, anseiar com intensidade profunda, um desejo que vai além de qualquer situação, desejo de estar, desfalecer, um desejo profundo, né? Que faz com que ele desfaleça. Quer dizer, não é uma expressão literal, é uma metáfora, é uma hipérbole de sentimento, quando ele diz, eu vou desfalecer de tamanho desejo e alegria para estar na casa do Senhor, para estar desfrutando da comunhão com Deus. Sabe, queridos, eu queria chamar você, ao mesmo tempo que chamo a mim mesmo, para reflexão. É claro que nós declaramos o nosso amor por Deus, e claro que nós falamos das virtudes do Senhor e do desejo de viver com Ele. Mas às vezes, a gente vive isso de uma maneira tão
algo superficial. Não estou aqui julgando você, não. Eu estou chamando a nossa reflexão. Sabe, às vezes essa coisa se torna tão comum que já não há mais esse anseio, já não há mais essa alegria, já não há mais esse suspirar. Talvez a gente compreenda melhor quando eu digo, talvez a gente já não chore mais de alegria. Quanto tempo faz que você não chora no momento de oração? Quanto tempo faz que você não chora no momento de louvor? Eu não estou falando de choro de tristeza, eu estou falando de choro de alegria. Quantas vezes nós já choramos de alegria, porque invade uma alegria tão intensa no nosso coração, que as palavras são embargadas, que o louvor é embargado, e no meio da congregação nós temos às vezes que parar, porque a nossa alma não se contém e se derrama em lágrimas. Quanto tempo faz que você não tem essa alegria profunda e que só consegue expressar por meio de um choro de gratidão a Deus? É isso que o salmista está dizendo. A minha alma suspira, ela anseia um anseio profundo. A minha alma, o meu coração desfalece. Sabe, queridos, uma vez eu era presidente de mocidade, isso logo nos primeiros anos da minha conversão. Eu era presidente de mocidade, e naquele sábado, como sempre se reúne a mocidade, havíamos feito uma programação. Eu cheguei na igreja, nosso culto naquela ocasião começava às 8 horas da noite, e eu cheguei na igreja alegre naquele dia, esperando os jovens. Nós éramos aproximadamente uns 15 a 20 jovens na nossa igreja, e deu 7h30, 15 para as 8, 10 para as 8, e 8 horas havia eu e mais 3 jovens. E naquela noite a minha alma foi tomada de uma angústia profunda, né? Uma tristeza profunda, não era uma tristeza por ninguém, mas era uma tristeza de não saber o que fazer para que aquela realidade mudasse. E naquela noite eu fechei os meus olhos, eu li um texto bíblico, não lembro qual foi o texto, e fechei os meus olhos, orei, e eu e aqueles 3 jovens que estavam comigo começamos a louvar a Deus, e fomos num pupurri de louvores, um depois do outro, sem interrupção, e eu permaneci de olhos fechados, e o Espírito de Deus foi nos tomando naquela noite, e nós louvamos a Deus e oramos por 1h20 sem parar. E quando eu abri os meus olhos, a igreja estava cheia dos jovens, todos haviam chegado. Haviam jovens caídos no templo, haviam jovens orando que não ouvíamos palavras e só o mover de seus lábios. Havia uma atmosfera espiritual que tomou aquele lugar. Me lembrei disso agora, para fazer a comparação dessa expressão do salmista, quando ele diz: a minha alma suspira, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Naquela noite, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Foi uma experiência linda e maravilhosa de ver quanto cuidado e amor Deus tem por cada um de nós. Foi uma noite sobrenatural, que começou num estado de angústia, mas que terminou num tempo de celebração. O salmista vai além, ele avança no texto, e para justificar a sua alegria, que é resultado do acolhimento que Deus lhe dá ao chegar aos atos do Senhor. Porque, irmãos queridos, amigos, quem nos recepciona na igreja é o Senhor. Ele
Ele faz isso através dos irmãos, é claro. Mas na verdade é Ele quem nos recepciona. Quando o salmista diz do seu anseio, da sua alegria, é porque ele sabe que ali ele vai ser recebido pelo Senhor. Agora, quando nós carregamos essa alegria no nosso coração, que não é mais circunstancial como o salmista, como era com o salmista, no momento de chegar ao templo, não, a nossa alegria agora deve ser permanente, porque o Senhor habita em nós somos o tabernáculo do Senhor. É porque o Senhor nos acolhe. E o salmista diz aqui no versículo de número 3, ele diz: um pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e os teus acolhe os seus filhotes. O pardal encontrou casa. Queridos irmãos, todas as vezes, os irmãos que caminham comigo já ouviram eu dizer isso muitas vezes, mas eu não posso deixar de dizer: quem é o pardal? Que valor tem o pardal? O próprio Senhor lá em Mateus 6, ele fala sobre isso. Também para falar do cuidado de Deus para conosco. O Deus que cuida do pardal, que não tem valor nenhum, se compra, e naquela época comprava, hoje ninguém compra pardal. Mas o Senhor diz que ainda que pardal não tenha nenhum valor econômico, Deus se preocupa com ele como não se preocuparia conosco. E aqui o salmista diz: o pardal encontrou casa. O pardal encontrou casa. Esses dias eu visitei um amigo, que os pardais resolveram fazer ninho na biqueira da casa dele, lá no sótão. E ele estava desesperado, tentando impedir que os pardais se alojassem ali, porque ninguém quer ninho de pardal, nossa casa fazendo sujeira, o risco de transmitir doenças, pardal e pombo. O salmista diz que até o pardal encontrou casa, até o pardal encontrou acolhimento. Sabe por quê? Porque Deus cuida da sua criação. O pardal tem valor diante de Deus, e por mais desprezado que ele seja, ele encontra acolhida. O salmista diz que a andorinha encontrou ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Queridos irmãos, na casa do Senhor, os nossos filhos são acolhidos. Na comunhão com Deus, os nossos filhos são tratados e cuidados. Você lembra do ditado popular que diz: quem ama meu filho, a minha boca adoça. Quem trata bem nossos filhos, adoça a nossa boca, ou seja, nos faz bem. Nós ficamos felizes com aquelas pessoas que tratam com amor os nossos filhos. E o salmista está dizendo que o pardal encontrou casa nos átrios do Senhor, e a andorinha em ninho, onde ela acolhe os seus filhotes. Porque ele sabe que Deus cuidará da andorinha, mas cuidará também dos seus filhotes. Há lugar de acolhimento. Sabe por que o salmista usa essas metáforas? Porque muitas vezes a sociedade nos rejeita. Há lugares onde eu e você não somos bem-vindos, não somos acolhidos. Há lugares onde as pessoas que frequentam aqueles lugares consideram que nós não somos dignos de estar ali. E o salmista está dizendo que na casa do Senhor você pode chegar, porque há lugar para você. Que na comunhão de Deus você pode chegar, porque Deus tem um lugar reservado para você, onde você vai ser bem acolhido, e um lugar onde você pode levar os seus filhos, sem medo de ser rejeitado, sem medo de sofrer bullying. Talvez você possa dizer: pastor, eu já me senti rejeitado em alguma igreja. Eu não duvido. Lamentavelmente eu não duvido. Mas você nunca foi rejeitado por Deus. Disso eu tenho certeza. E é disso que o salmista está falando.
Quando o salmista diz que a sua alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, é porque ele sabe que ali ele terá acolhida, não há perigo nenhum de ser rejeitado. O versículo de número 4, o salmista diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E aqui eu vou atualizar essa palavra, porque Cristo atualizou. Eu diria agora, para lermos, nós que somos discípulos de Jesus, membros da nova aliança, esse texto tem que ser lido: bem-aventurado aquele que é a habitação do Senhor, casa de Deus. Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ele diz: porventura não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos casa de Deus, edifício de Deus. Bem-aventurado aquele que tem em seu coração um altar edificado ao Senhor, onde Ele habita e onde Ele é adorado. Querido, bem-aventurado é feliz. A alegria que nós temos com o Senhor, circunstância nenhuma pode roubar. A nossa alma se entristece, se angustia, muitas vezes por situações adversas, mas quando nós nos voltamos para o Senhor, a alegria da comunhão com Ele está lá no nosso coração, se de fato temos comunhão com Ele, porque Ele permanece fiel em todas as circunstâncias. O salmista avança dizendo: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração encontra os caminhos aplainados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, irmãos. A nossa força é e está no Senhor. E eu diria que a nossa força é o Senhor e está no fato de que Deus habita conosco. Essa é a nossa força. Não temos força nenhuma além disso. Quantas pessoas, provida de todos os recursos humanos, tombaram diante de circunstâncias adversas, porque as forças humanas, recursos humanos que ela tinha não foram suficientes para livrá-la. Mas a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo em Romanos 8, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E que em Cristo nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O salmista diz que é bem-aventurado aquele cuja força está em ti e em cujo coração os caminhos estão aplainados, porque quando Deus chega à nossa vida, Ele põe em ordem todas as coisas. Às vezes dói. Você esticar o ferro, precisa pôr fogo nele. Você ajeitar uma madeira, precisa passar a plana, passar a lixa. Eu ouvi um pregador, nosso querido Orlando Soares. Se por acaso um dia ele ouvir essa mensagem, ele vai confirmar isso. Hoje ele é pastor da igreja, de uma igreja em Londres. O pastor Orlando foi co-pastor na igreja do Paraíso na sua fundação. Hoje é pastor de uma igreja em Londres, na Inglaterra, não sei se exatamente em Londres, mas acho que há uma extensão em Londres. E numa das suas mensagens ele disse que há circunstâncias na nossa vida, ou seja, várias circunstâncias são como lixas nas mãos de Deus. Algumas circunstâncias são como lixas grossas, para arrancar cascão mesmo. Mas no final Deus usa uma lixa fininha, para aqueles que trabalham com lixas, talvez uma 220, 280, porque ela vem só para dar o acabamento final.
Mas antes da lixa 220 ou mais, Deus usa umas lixas grossas, que às vezes dói, mas no final, quando o Senhor passar o verniz do Espírito, o óleo, né? O óleo do Espírito, a luz do Senhor vai brilhar através da nossa vida. Por isso o salmista diz que para desfrutar dessa alegria pelos atos do Senhor, é preciso permitir que Deus aplane os caminhos do nosso coração, porque Provérbio diz que todos os caminhos são bons aos olhos dos homens, mas Deus sonda os corações. Jeremias diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. É necessário que o Senhor aplane os nossos caminhos, para que desfrutemos dessa alegria de viver em plena comunhão com o Senhor. E quando nossos caminhos são aplanados pelo Senhor, diz que mesmo passando por lugares áridos, por vales desertos, Deus nos ajuda a fazer deles um manancial, porque de bênçãos, as bênçãos de Deus nos cobre a primeira chuva, a chuva serôdia, mas também a chuva temporã. Diz que o homem cujo coração tem os caminhos aplanados, versículo 6 diz: o qual passando por um vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Versículo 7 diz: vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ah, meus irmãos, como eu gosto desse versículo e dessa promessa de Deus, que quando nós permitimos que Deus aplane os nossos caminhos, nós aprendemos a transformar adversidades em possibilidades, e Deus vai nos abençoando com a sua chuva de bênção, para que nós possamos prosseguir. E mesmo quando não podemos correr, mesmo quando nossos passos são curtos e ainda assim intermitentes, o que significa isso? Dizer que há momentos na vida que nós, de tão exausto e às vezes de tantas adversidades, damos um passo curto e recobramos e esperamos recobrar as forças para podermos darmos um outro passo. Mas a palavra de Deus está dizendo que mesmo indo de força em força, de passo em passo, devagar, mas cada um chegará diante do seu Deus em Sião. Oh, que promessa linda! O que Deus está dizendo para mim e para você é que nada pode interromper a nossa caminhada quando nós temos os caminhos do nosso coração aplanados pelo Senhor. Nós vamos chegar lá, queridos irmãos. Fique firme, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Nós vamos chegar lá, queridos. Seja perseverante. Quando você não puder correr, não pare. Um passinho de cada vez, mas vá em frente. Prossiga, porque Deus te espera aquele dia glorioso em que tu vais te encontrar com Ele. Louvado seja o Senhor. Vão indo de força em força, mas cada um aparece diante de Deus em Sião. E aqui o salmista dá um suspiro de gratidão quando ele diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. O salmista sabe que esse diálogo tem que ser constante com o Senhor, e mesmo nessa expressão de alegria e de gratidão, ele sabe que é preciso perseverar em oração, para que Deus vá lhe fortalecendo a cada dia. E no versículo 9 ele diz: olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha, ó Deus, escudo nosso. Ele sabe que o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos sustenta. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000.
Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Sabe, querido, quando eu leio esse texto, eu me lembro daquela mulher Cirofenícia, que clamando a Deus para que libertasse a sua filha daquele espírito imundo. O Senhor diz: não é lícito dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. E aquela mulher humildemente diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O salmista está dizendo: eu prefiro estar um dia na porta da casa do Senhor. Eu nem entrei, ainda que eu não entre, um dia só na porta do Senhor é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Irmãos, vou usar uma expressão aqui popular, comer um pão velho com Deus é melhor do que o mais fino manjar sem a presença, a comunhão de Deus. O salmista está dizendo: um dia prefiro estar, olha o que ele diz, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. E por que ele diz isso? Porque o versículo 11 ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tire da sua cabeça esses pensamentos distorcidos e enganosos que nós vemos nos dias de hoje. O salmista não está falando da certeza de riqueza, não. O salmista está dizendo que na casa do Senhor, na comunhão com Deus, nunca faltará o que realmente eu necessito. Deus suprirá as minhas necessidades. Quantos testemunhos lindos nós vemos de pessoas que em situações totalmente de escassez, de repente surge uma provisão de onde menos se espera, mãos que se estendem, pessoas que se levantam para prover a necessidade, muitas vezes sem razão plausível ou compreensível, porque Deus cuida dos seus, porque o salmista sabe que o Senhor cuida dos que são seus, porque o Senhor Deus é sol e escudo, Ele ilumina, Ele dá vida e Ele protege. Queridos irmãos, na terra onde nós vivemos, não há vida sem o sol. Claro que a gente sabe, não quero aqui parecer tolo para você, que já as pesquisas descobriram vidas em regiões muito profundas, tanto dos mares como de grutas, onde há algumas espécies de vida, onde se entende que os raios solares não chegam. Mas a nossa vida, minha e a sua, não vive sem o sol. Não vive sem o sol. Por isso o salmista diz que o Senhor é sol e escudo. E eu quero aqui lembrar de uma expressão, em um documentário sobre astronomia, gosto de assistir às vezes, e em determinado documentário o narrador daquele documentário ele diz o seguinte, falando do sol, ele diz: a mesma estrela que te dá vida é a mesma estrela que vai te matar. E ele fala dos perigos da radiação solar, ele fala da morte do sol, e vai assim. Aqui não. Aqui o salmista está dizendo que o sol que nos dá vida é o Senhor, a luz que nos dá vida é a luz que nos protege daquilo que tenta nos matar. Lembra de Jesus, quando ele diz que não devemos temer o que pode matar o corpo, mas devemos temer aquele que pode matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Aqui o salmista diz que o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. E sabe qual é a glória que o Senhor nos dá? É Ele mesmo, queridos irmãos. A nossa glória é o Senhor. Não espere outra glória. A nossa glória é o Senhor. E quando o salmista diz que Ele dá graça e glória, é
glória, Ele é a nossa glória. Paulo diz: eu não tenho do que me gloriar a não ser na cruz de Cristo. E por que na cruz de Cristo? Porque é por intermédio da cruz que nós podemos ter Deus habitando em nós. Sem o sacrifício de Cristo, não há habitação de Deus em nosso coração. O salmista diz: o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. E ele encerra o salmo, e eu quero encerrar aqui com essa expressão de gratidão e louvor. No versículo 12 ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Queridos irmãos e amigos, talvez você já tenha enfrentado, talvez esteja enfrentando ou venha enfrentar situações adversas. Firme-se com Deus, confie nele, porque o Senhor é salvo e escudo. O Senhor dá graça e glória, e bem nenhum sonega aos que andam retamente. E com certeza é feliz com o Senhor aquele que confia nele. Eu quero orar com você. Coloque sua causa, coloque sua vida diante do Senhor. Querido Deus, te damos graças por esse momento tão precioso. Derrama a tua graça sobre nossas vidas e enche-nos com teu Espírito Santo. Assiste, ó Deus, esses que padecem circunstâncias adversas neste momento e manifesta-te para com ele gracioso, como tu és. Em nome de Jesus, fortalece cada um na sua jornada, mesmo passo a passo, mas que cada um complete a sua jornada em vitória e chegue diante do Senhor na glória que tem reservado para aqueles que te amam. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Fique na paz do Senhor Jesus e caminhe com Ele, porque com Ele somos abençoados, somos vitoriosos. Amém. Com a